Olá a todas e todos, eu sou o professor Brian Veloso, sou mestre e doutorando em educação e eu pesquiso há alguns anos sobre educação à distância e sobre educação e tecnologias. Atuo no EduTech como professor de alguns componentes curriculares e neste vídeo eu vou apresentar para vocês um pouquinho do meu componente curricular Educação e Tecnologias em Paulo Freire. Então, como o próprio nome sugere, o objetivo principal desse componente é trazer, pensar em algumas possíveis intersecções entre a obra, entre a teoria de Paulo Freire e as discussões mais recentes envolvendo tecnologias digitais e educação. O componente está dividido em 3 unidades, como é de costume no EduTech, então os componentes eles seguem essa estrutura. E na unidade 1 eu retomo alguns conceitos, algumas discussões teóricas na obra de Paulo Freire, apresentando alguns pressupostos, alguns conceitos fundamentais na obra freiriana. Também busco trazer algumas aproximações e alguns momentos em que Paulo Freire ele aborda, ele tangencia essa presença, essa influência das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. A unidade 1 ela tem essa perspectiva mais conceitual, mais teórica, para que os alunos possam ter um conhecimento mais aprofundado a respeito de alguns conceitos importantes da obra de Paulo Freire e também de algumas formas com que Paulo Freire abordava ou pensava essa presença das tecnologias de forma geral no processo de ensino-aprendizagem ou dentro do contexto educacional. Nesse sentido, na unidade 2, nós seguimos para uma abordagem em que a gente busca efetivamente pensar na intersecção entre educação, tecnologias digitais e teoria freiriana. A gente consegue vislumbrar essa convergência, essa intersecção a partir da abordagem ativa. Então, retomando algumas discussões mais recentes, como metodologias ativas, aprendizagem ativa e a abordagem ativa, a gente busca relacionar isso com conceitos importantes da obra freiriana, como autonomia, como respeito ao saber de experiência dos educandos, o saber com que eles chegam às instituições escolares, com que eles chegam à escola. Pensamos também na construção conjunta do conhecimento, dentre outros aspectos que são importantes, que são fundamentais nas concepções teóricas e filosóficas de Paulo Freire, que podem ser explorados em propostas de ensino-aprendizagem que envolvam tecnologias digitais, a partir de uma abordagem ativa, de uma perspectiva que envolva metodologias ativas, que envolva aprendizagem ativa. Por fim, na unidade 3, o componente ele traz uma perspectiva mais prática, são proposições práticas de como a gente então poderia trabalhar conceitos da obra de Paulo Freire dentro do processo de ensino-aprendizagem, utilizando a abordagem ativa e tecnologias digitais. O EduTech ele tem essa preocupação muito prática, com a parte prática, muito embora a gente esteja sempre vinculado a concepções teóricas, os componentes eles estão sempre embasados, as discussões elas estão calcadas em perspectivas teóricas, em discussões teóricas muito importantes na área de educação e tecnologias, mas o EduTech ele tem essa preocupação muito grande também com a parte prática, em trazer para os alunos do curso algumas possibilidades, algumas sugestões, algumas ferramentas, algumas formas de trabalhar com todas essas concepções teóricas, com todas essas discussões teóricas dentro de fato do processo de ensino-aprendizagem. E com esse componente que fala sobre Paulo Freire, isso não é diferente. Então, na unidade 3, nós buscamos aproximar essa parte teórica, essa parte mais conceitual da obra de Paulo Freire, de algumas possibilidades, de algumas sugestões. Então, o material didático ele traz sugestões de ferramentas digitais, ferramentas de gestão do ensino-aprendizagem, ferramentas para trabalhar com talvez gamificação, traz também uma espécie de passo a passo para que os alunos possam pensar numa forma de conduzir, de elaborar uma proposta de ensino-aprendizagem que conversa aí com alguns pressupostos, com alguns conceitos importantes da obra de Paulo Freire. Então, a unidade 3 ela está mais preocupada com a prática, com retomar toda essa discussão teórica das 2 primeiras unidades e trazer sugestões, possibilidades de como transformar isso em propostas de ensino-aprendizagem, transformar isso em proposições, em formas de fato aplicar isso dentro da sala de aula, dentro dos diferentes contextos em que os alunos do EduTech estão inseridos. Então esse é um componente bem legal. Ele traz uma discussão muito importante na área da educação e pensando na educação de forma geral, que é uma discussão da obra de Paulo Freire,
que é um dos principais teóricos e filósofos da educação, não só no Brasil como no mundo. E a gente busca aproximar todas essas concepções teóricas de Paulo Freire, que são muito importantes na área da educação de forma geral, buscamos aproximar isso ao uso de tecnologias digitais, a discussões sobre abordagem ativa, aprendizagem ativa, enfim, coisas que estão muito presentes na contemporaneidade e em propostas de ensino-aprendizagem mais atuais, que estão preocupadas aí com formas de explorar de fato as tecnologias digitais. Então é um componente bem legal e eu convido a todas e todos a conhecerem a proposta do EduTech, conhecerem as formas de ingressar no EduTech, né, a flexibilidade que o EduTech proporciona aos alunos para que os próprios alunos construam o seu percurso formativo, que eles selecionem lá os componentes que são mais adequados às suas necessidades, à sua realidade prática. E dentre esse conjunto aí de componentes, vocês vão encontrar o meu componente sobre Paulo Freire, e eu convido a todos e todas, então, que conheçam um pouco mais sobre a EduTech e, consequentemente, também um pouquinho mais sobre os componentes que eu oferto por lá. A gente está à disposição e é isso. Espero contar com vocês aí em próximas turmas, em próximas ofertas do EduTech. Vai ser um grande prazer trabalhar com todos e todas. Um abraço.